Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós começamos uma série sobre o Salmo 91. Existem muitos mitos, que algumas pessoas envolvem o Salmo 91. E aí a gente precisa entender sobre o Salmo 91 para que possamos então, tenhamos um entendimento correto com relação a esse Salmo. O Salmo 91, será que ele garante alguma proteção? Alguns dizem que sim, que ele é poderoso, o Salmo 91 é poderoso, que devemos recitar o Salmo 91 todos os dias com a voz alta, em alta voz, dentro de casa, ao sair, ao voltar. Então existem muitas coisas. Será que de fato será que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, seja numa estante, em cima de uma cabeceira da cama ou em cima de uma mesa, perto de algum lugar? Às vezes a gente encontra em algumas casas a Bíblia aberta no Salmo 91 e a folha literalmente marrom, já envelhecida, toda suja, porque as pessoas acreditam que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, isso traz proteção para o ambiente. Será? Claro que não, Claro que não. E a palavra nos ensina sobre algumas coisas. Recitar esse salmo também não terá nenhum poder místico para mudar a minha ou a sua vida. Ter um relacionamento com Deus é a única forma, é a única coisa que pode garantir essa proteção. Então, nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Um relacionamento com Deus através da sua palavra. O que vai mudar a minha e a sua vida é quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e nos colocamos literalmente no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 ele nos ensina. E aí nós podemos começar a ter uma transformação em Cristo Jesus por aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Você deve fazer de Deus a sua morada. Nós devemos fazer de Deus a nossa morada. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Confiar nele de todo o coração, que vai mais do que acreditar. Algumas pessoas, elas acreditam em Jesus, outras acreditam e confiam nele. Alguns só ficam acreditando, mas confiar nele é uma outra coisa completamente diferente e muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de confiar em Jesus. O Espírito Santo, que aí ele passa a fazer morada, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele vem fazer morada em nossas vidas, ele passa a habitar em nós. Então nós começamos a ter um entendimento daquilo que é a verdade da palavra, daquilo que Deus representa através da sua palavra. Então precisamos entender que nós precisamos habitar no Senhor, habitar em Deus, fazer dele a nossa morada, fazer dele a nossa proteção e não simplesmente abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixá-la aberta. Jesus, ele disse para alguns mestres da época o seguinte, está lá em Mateus capítulo 22, versículo 2, ele diz assim: Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Eles questionaram Jesus sobre casamento, tanto terreno e casamento na eternidade, no paraíso. Então Jesus, ele traz essa resposta, então ele dá essa resposta para aqueles líderes do judaísmo, do povo judeu, homens que ensinavam nas sinagogas. Eles representavam a lei, eles ensinavam a lei, eles praticavam a lei e também levavam as pessoas a praticarem, mas não entendiam de fato sobre muitas coisas que eles estavam ensinando. Assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas elas têm um conhecimento raso,
não é nem básico, raso daquilo que de fato é a palavra de Deus, e aí começam a ensinar algumas coisas ou a indagar algumas coisas para aqueles que têm um entendimento. E aí, da mesma forma que Jesus respondeu para esses líderes, nós precisamos também responder para essas pessoas. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus, o poder transformador de Deus. Poder não significa só falar em línguas, em rolar no chão, em dar pulos dentro da igreja durante o louvor, através da palavra. No momento que a palavra está sendo pregada, poder é dunamis, é transformação, é aquilo que nós precisamos carregar. Salmo 119, no versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Passos, caminho, trajetória, vida, por onde nós estamos andando, aquilo que nós estamos fazendo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, os meus pensamentos e luz que clareia o meu caminho. Antes de começarmos a andar, a realizar algumas coisas, nós projetamos algumas coisas na nossa mente. Tudo é projetado na mente, então eu penso e logo eu falo, eu penso, logo eu pratico. E a palavra do Senhor, ela deve ser luz para os nossos caminhos. O que significa isso? Entendimento, clareza, para tudo aquilo que eu estou fazendo e principalmente aquilo que eu estou lendo conforme a palavra de Deus. Em João capítulo 3, versículo do 1 ao 7, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, um dos principais da sinagoga, e ele fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E Nicodemos não conseguiu entender o que Jesus estava falando. O homem cheio de conhecimento na época, um homem dotado de conhecimento das leis de Moisés, da Torá, dava ensinamento às pessoas, estava sempre na sinagoga, porém lhe faltava revelação daquilo que é a palavra de Deus, sobre entender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus olha para ele e fala assim: mas você é mestre, Israel, como é que você não sabe sobre isso? Ele achava que para nascer de novo tinha que entrar no útero da sua mãe e depois nascer de novo. Olha a loucura de alguém que tem conhecimento, mas não consegue entender o que conhece. Somos nós, muitas vezes. Nós somos assim, temos a palavra, temos as escrituras, nós temos as pregações, os ensinamentos, as escolas bíblicas, mas muitas vezes nós não entendemos aquilo que está sendo falado, não porque gerou uma dúvida, não porque não foi mal explicado em alguns momentos, sim, mas muitas vezes algo sendo colocado como verdade, como algo pautado na palavra de Deus, bem claro, algumas pessoas não conseguem entender, elas têm dificuldade. Então essas pessoas precisam serem ensinadas até que elas entendam sobre aquilo. E aí o próprio Jesus diz para ele: ô Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Como é que uma pessoa que nasceu da carne, ela pode entender as coisas espirituais? Jamais. Então se faz necessário ela nascer de novo, trilhar a verdade de Deus. E o versículo, um dos últimos versículos, 5, 6 e 7, diz o seguinte, lá em João 3. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E essa entrada no reino de Deus, ela começa através da palavra. A gente começa a entrar no reino de Deus através do entendimento da palavra. Algumas pessoas pensam que inicialmente entrar no reino de Deus é quando elas morrem. E aí elas vão se encontrar com o Senhor. Não, o primeiro encontro com o reino de Deus é através das Escrituras. O versículo 6 de João 3 diz o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo.
Para que uma pessoa, ela de fato, ela viva aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, ela precisa nascer de novo. Então, ela nasce de novo, começa a dar os primeiros passos no Senhor. Não é sobre frequentar uma igreja, qualquer pessoa pode frequentar uma igreja. Nascer de novo, só vivenciará esse novo nascimento aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se permitiram ter um encontro com o Senhor. Ele será apresentado através de alguém, através da igreja. Alguém vai apresentar alguém para um outro alguém. É assim que funciona. A igreja apresenta Cristo para as pessoas. Então tem um bom encontro. Então eu decido ser de Cristo. Eu decido viver para Cristo. Começo o processo do novo nascimento e sou levado a entender as Escrituras. E então toda a ideia mística que eu tenho relacionada ao Salmo 91, ela cai por terra. Então, muito mais do que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque para alguns ele traz proteção, é ler, entender e viver, colocar em prática aquilo que nós estamos lendo. E uma das coisas que precisamos colocar em prática no Salmo 91 é habitar, confiar intensamente naquele que é o autor e consumador de todas as coisas, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.